Fala pessoal, tudo bem? Mais um bom dia aí para vocês. A gente está iniciando aqui o nosso primeiro painel do dia. O nosso painel ele vai falar um pouquinho sobre uma jornada em direção à excelência operacional com o S&OP. Para esse bate-papo eu estou recebendo aqui o Luiz Castilho, que ele é Head de Supply Chain Management no grupo GTEX. Estou recebendo também o Thiago Urubles, que eu nunca sei como pronunciar seu nome, viu, Thiago? Quando você entrar aí, você me ensina direitinho como é que pronuncia seu nome, que ele é Senior Director Commercial Service South America na CNH Industrial. A gente vai tentar falar um pouquinho para vocês sobre todas as ferramentas que podem ser utilizadas no processo de S&OP, otimizando a melhoria contínua e também como você linkar todas essas informações dentro do seu processo de S&OP, que é bastante importante. Ambos aqui são experientes aí, speakers dentro do contexto da sua formação, tanto na GTEX quanto na CNH, e a gente vai tentar explorar todo esse tema para trazer um conteúdo relevante aí, falando um pouquinho de excelência operacional, que como eu falei bem no início, é bastante importante para quem quer lidar com o seu planejamento estratégico, principalmente considerando toda a pandemia e todo o contexto de melhorias que as empresas tiveram que fazer. Luiz, muito bem-vindo. Thiago também muito bem-vindo. Eu gostaria que vocês pudessem já entrar, falar um pouquinho para a gente do background de vocês, até para o público conhecer vocês um pouquinho melhor e a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Começando com você, Luiz, por favor. Tá joia, obrigado pelo convite, Rodilson. Pessoal, obrigado de novo, prazer estar aqui. Eu sou formado em engenharia de produção, a maior parte da minha carreira aí na indústria automotiva, fiquei 18 anos aí, uma boa parte em montadora, mais próximo da Ford, trabalhei nos Estados Unidos há 3 anos, depois 6 em Camaçari, passei por sistemistas, fui andando na cadeia até a produtora de matéria-prima, de resina plástica para a indústria automotiva ainda. Então, andei bastante aí pela cadeia e depois acabei migrando para outras indústrias de alimentos e de limpeza agora e lavanderia lá na GTEX. Então, esse é um pouco do que eu tenho feito. Eu não nasci dentro da área de supply chain, não vim de áreas correlacionadas aí, mas nasci aí dentro de projetos automotivos, mas fui migrando e fui me encantando aí com a dinâmica que é beira a insanidade aí, mas é bem legal. Não, você começou como eu comecei no ramo automotivo também, trabalhei quase 8 anos na indústria de autopeças ali, mas eu era mais PCP, logística, já trabalhava na parte fabril mesmo ali da operação, que me deu um background bem bacana também, não só para o estratégico, que é o que a gente está falando hoje, mas também para a parte operacional. No seu caso, Thiago, CNH, empresa industrial, então como é que foi? Conta um pouquinho para a gente da sua história também, para a gente conhecer um pouco mais do seu background. Bom, para quem não conhece a CNH, nós somos o braço industrial aí do grupo Fiat, nós pertencemos à mesma holding, que é o grupo Exor, a Stellantis, nesse caso, hoje, a antiga FCA, com a fusão aí com a Peugeot e Citroën, se tornou Stellantis, é o braço automotivo, e a CNH Industrial, junto com a Iveco, nós acabamos de fazer o spin-off, é o braço industrial aí do grupo, Produzimos tratores, colheitadeiras, tanto para o segmento agrícola como construção. E o time da Iveco, que fazia parte do mesmo grupo até o final do ano passado, é mais a parte de veículos comerciais, veículos de defesa e veículos especiais aí para todo o que diz respeito a transportes. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito bom dia. Já tenho aí meus 22, 23 anos de experiência com supply. Comecei muito cedo, comecei basicamente na parte de liberação aduaneira, sou formado em administração, fiz Comex aqui na Federal do Paraná, sou despachante aduaneiro, então trabalhei com isso por um bom tempo lá no início da minha carreira, e depois acabei migrando para a parte de planejamento, aí já na CNH, mais ou menos 15 anos atrás, trabalhando na parte industrial, planejamento de materiais, basicamente, materiais importados, depois passando pelo planejamento de produção e tudo mais, então sempre fazendo aí um percurso industrial também na parte de engenharia de produção, assim como o Luiz, sempre na CNH lá em Curitiba, na New Holland. Depois teve um hiato aí na minha carreira dentro da empresa, fui fazer um assignment também internacional na França, onde pude fazer meu mestrado, inclusive em logística.
e onde eu pude trabalhar com vários outros segmentos, desde cosmético, farmacêutico, até grandes distribuidores, a indústria do varejo, não? E acabei retornando para o Brasil em meados de 2011, 12, e desde então pivotando mais para a parte comercial, trabalhando efetivamente com a área de planejamento comercial e mais recentemente assumindo outras responsabilidades também, pela parte de marketing tático, marketing comercial, toda a organização de feiras, eventos, das quais a gente participa, e posicionamento de marca também. Então é um pouco de tudo, por isso que a minha função é serviços comerciais, onde a gente presta mais um suporte de back-office aí para a área comercial. Excelente. Tá com francês afiado ainda, Thiago? Bien sûr, monsieur. Excelente, pessoal, mais uma vez obrigado aí pela disponibilidade de estar contribuindo aqui com o nosso painel, até para dar início ao nosso bate-papo, né? A gente sabe que a gente passou por momentos, né, que a gente falou de mudanças, principalmente nesses últimos 2 anos, que a gente sabe que as empresas precisaram se reinventar, principalmente quando a gente fala de S&OP e principalmente também S&OI, que a gente sabe que a execução a curto prazo se tornou, né, um diferencial, até porque as coisas foram mudando muito drasticamente, dependendo do nicho que a empresa atua, isso foi bastante relevante. No caso de vocês, eu queria até falar um pouquinho de ferramentas, até porque a gente sabe que a S&OP não é de hoje, né? O S&OP, muita gente fala, pô, S&OP eu não consigo implementar, mas a gente sabe que a S&OP vem de muito tempo e tem muito a ver com maturidade da empresa que tem conseguido fazer todo esse processo de implementação para garantir a excelência. Não tem como ter excelência no S&OP, até porque eu já implementei S&OP, a gente já usou muito Excel, mas a gente sabe que o Excel ele tem suas limitações. No caso de vocês que estão trabalhando em grandes empresas, a gente sabe que existem ferramentas que nos ajudam a tomar decisões, né, para que você consiga ter um planejamento de demanda, fazer todo o S&OP, planejar a longo prazo e também planejar a curto prazo. Eu gostaria que você pudesse talvez falar um pouquinho para a gente que ferramentas, né, que podem ser utilizadas ou que estão sendo utilizadas, no caso de vocês, para analisar dados operacionais para a condução dessas mudanças. Muito se fala hoje, né? Data is the new oil, ou seja, os dados é o novo petróleo e assim por diante. Mas não adianta ter dados, captar esses dados e não ter ferramentas para trabalhar esses dados. Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu gostaria, talvez, iniciando com você, Luiz, se você pudesse falar como que é feito aí toda essa parte de análise de dados de vocês, como é que vocês compilam esses dados e principalmente para gestar toda a necessidade voltada para a excelência operacional do S&OP, levando em consideração exatamente o quão importante é você saber trabalhar esses dados e ter as ferramentas necessárias que te entreguem no final aquilo que vocês precisam para a tomada de decisão. Tá legal. A gente está numa... Eu comentei algumas vezes, a gente até teve junto em outras conversas aqui também, mas eu sempre digo o seguinte, eu vou assumir então que a gente já passou da parte para o pessoal que está aí pensando em implementar essa S&OP, ou começar, quem sabe, mas assim, já está um pouco mais avançado. A questão das ferramentas, elas, sem dúvida, elas trazem muitos benefícios, né? Então, assim, a gente tem algumas na GTEx que a gente está ainda no Excel, a gente tem algumas em que esse Excel ele já mudou em diversas versões e hoje tem uma que está bem avançada, que ela está integrada com o ERP, então tem sim algumas ferramentas bem boas que a gente tem usado ainda no Excel. A gente tem usado por uma questão ainda de necessidade de investimento, né, e a gente ainda não tem ainda grandes ferramentas nesse sentido aí para, por exemplo, previsão de demanda. Então, previsão de demanda a gente trabalha ainda com algumas, com uma base que a gente tem trabalhado na construção ainda, na verdade, de uma ferramenta estatística, mas isso interno. Tem um pessoal de TI aí já bastante experiente ajudando a gente nessa construção, então a gente está desenhando isso junto. Então, mas o que a gente tem usado? Tem usado também ferramentas, informações de mercado que alimentam o nosso sistema, nossa base de dados também, para que a gente possa cruzar aí as informações. Então, a gente tem algumas, Scantec, Varejo 360, então tem algumas ferramentas, tem algumas empresas que prestam serviços nesse sentido, que a gente usa essa inteligência como base para a construção das nossas ferramentas. A gente está numa fase lá na GTEx de construção ainda, então
O que a gente tem feito foi desenvolvimento de modelos, a tratativa aí desses processos da S&OP. A gente já está com um processo de S&OP bastante maduro, assim, no sentido de que as pessoas participam, as pessoas se comprometem lá com a informação, com as datas, com tudo, com o roteiro que a gente normalmente trabalha lá. A gente tem reuniões semanais, nossas reuniões são semanais. Lá, claro, boa parte delas, então a gente poderia chamar de S&OI, mas lá, por uma questão lá cultural, é tudo S&OP mesmo. Então a gente trata tudo como S&OP e vai trazendo essas informações conforme a semana do mês, né? Então a gente tem um calendário, mais ou menos, que a gente vai entrando ali com essas ferramentas, vai trabalhando isso semana a semana, mas assim, todas que a gente tem lá nesse momento, assim, dentro, rodam mesmo no Excel, tá? A gente não tem ainda nenhuma fora. Eu vou comentar em algumas aqui depois, diferentes do que o normal, né? Mas a gente usa muito a questão da ferramenta do que a gente chama lá de VPE. Basicamente a gente vai monitorando. Eu tenho um forecast, e aí eu vou monitorando por SKU, como que as vendas estão andando de acordo com o forecast, na posição do mês, né? Então, só para dar um exemplo simples, se eu estou a 50% do mês, minhas vendas já estão a 50% ou não, ela está acompanhando ou não, está para frente, está para trás, então eu posso ver isso por família de produto, por categoria, por fábrica, eu vou abrindo isso de diversas formas, a gente vai fazendo esse exercício juntos lá nas reuniões. Algumas reuniões a gente tem algumas reuniões que inclusive são diárias, né, elas não são semanais, isso é bem de um acompanhamento já mais muito operacional, mas a gente olha bastante isso daqui também. Na mesma ferramenta a gente vê o faturamento versus forecast, como é que ele está também, da mesma forma, tá de acordo com o mês, ele já está avançado, tá ficando para trás, e o estoque atual versus o que seria lá o nosso regulador, nossa cobertura, né, de carteira. Então essas são ferramentas assim do dia a dia que a gente vem usando. Nossa maior dificuldade hoje ainda é com previsão de demanda, né, então essa está em construção, nem tenho muito para comentar ainda, assim. Mas, assim, que eu poderia dizer de diferente, que sai um pouco do normal, é uma ferramenta que a gente tem que a gente consegue ver agora a posição dos estoques versus o que de fato vai acontecer no dia seguinte em termos de faturamento. Então ela filtra para a gente tudo que tem na carteira, então tem um pipeline ali, tem um funil cheio de pedidos ali, e eu preciso saber o que é que vai sair no dia seguinte. Eu tenho limitação de estoques, né, então seja físico ou monetário, então essa ferramenta que ela distribui para a gente a visão do D+1, D+2, D+3, então eu consigo ter uma visão para frente e os acumulados ali também, do que eu preciso fazer, mas essa não é uma ferramenta de mercado, né? Foi desenvolvida lá mesmo também. Essa é a que a gente mais usa ultimamente. Excelente, eu vejo até muito no mercado, né? Até pelas implementações que eu já fiz de S&OP, até porque as implementações que eu fiz tudo também era Excel, tá, Luiz? Então funcionava super bem. A gente criou diferentes metodologias que inclusive trazia todas as informações visuais, né, dashboard, KPI, curto, médio e longo prazo, principalmente os indicadores, que inclusive o próprio comercial ele começou a usar até nossa planilha Excel como drive para poder fazer promessas para cliente. Então era a confiabilidade, não só o que a gente tinha em estoque, mas também o que estava em trânsito, que a gente trazia da China, que tinha de 3,5 a 4 meses de lead time, e ainda assim era muito confiável, né, e tal. E no nosso caso, quando a gente começou a colocar a variação que a gente tinha do MAPE ou do MSA e assim por diante, na remuneração variável do comercial, eles começaram a confiar muito mais nos nossos números e eles começaram a fazer bem diferença. Mas eu vejo que às vezes tem muitas empresas que ainda, mesmo tendo software, tudo pré-estabelecido, ainda vai para o Excel. É isso que eu queria até te perguntar, viu, Tiago? Vocês, talvez na CNH, não sei como que é também relacionado à ferramenta, relacionado ao S&OP, às vezes mesmo tendo ferramenta, sempre vai para o Excel. Eu não sei se isso é porque talvez os softwares precisam adaptar a necessidade da empresa, que é um pouco diferente, cada uma delas tem uma necessidade que talvez, uma customização necessária que talvez o software não possa fazer, ou
é necessário, às vezes, um software muito robusto, como um IBP da vida, algo que seja muito caro, que dependendo da empresa, não está naquele momento em que ela consiga fazer esse tipo de approach, utilizar esse tipo de ferramenta. Como é que é aí no caso da CNH, Thiago? Vocês têm ferramentas, utilizam Excel também? Como é que tem funcionado para vocês para garantir aí a excelência operacional também no S&OP e atingir um bom nível de maturidade? Até porque o Luiz deixou bem claro, ele já tem um nível de maturidade bem alto. Né? E no caso de vocês, como é que está? Não, Excel a gente não pode viver sem ele. Não. O Excel é muito flexível. Eu não acredito que qualquer outra empresa consiga sobreviver sem. Você faz muita análise fora do padrão, você tem muita solicitação ad hoc, né? Ou seja, conforme a demanda vai chegando, você vai trabalhando determinados dados no Excel, que facilita bastante, mas via de regra, nós temos sim um sistema implementado. O nosso processo de S&OP aqui dentro da CNH já está mais do que maduro. Nós temos aí quase 20 anos de implementação. Construímos nossa ferramenta que gerencia todo o portfólio, toda a previsão de vendas, operações, inventário da rede de concessionários. Nosso business é B2B, no caso, nós fazemos venda a concessionário. Ou seja, a gente gerencia esse estoque dos concessionários por lá, bem como a questão da gestão das ordens, né, as ordens que nós coletamos com a rede e os inventários industriais. Então, isso tudo está dentro da mesma ferramenta, uma ferramenta desenvolvida em casa, que vem sido aperfeiçoada bastante nos últimos tempos, e hoje, como responsável global também pelo S&OP global da empresa, eu faço a gestão dessa ferramenta. Mas nada mais é do que uma ferramenta de consolidação de dados, para ter certeza que o dado vai nascer sempre de um mesmo lugar. Então, nossas previsões financeiras todas saem dali. A conexão com os sistemas financeiros para cálculo de margem, revenue, toda a parte de cash flow é calculada ali dentro também, tudo com base no que sai de unidades aí de dentro dessa ferramenta. Nós temos hoje aproximadamente mais de 15 mil SKUs controlados ali dentro. Obviamente tem os low movers e os high turns, que a gente chama aqui, né, onde a gente trabalha aí muito conceitos como make to order, make to stock, isso tudo dentro da ferramenta. E no que toca a previsão de demanda, assim, cada região está em determinados níveis. Eu acho que aqui no Brasil a gente sofre um pouco, principalmente no segmento industrial, com a questão de disponibilidade de dados. É algo que nós começamos aí a mais ou menos aqui para a América Latina, mais ou menos 7 anos, quando eu efetivamente assumi essa tarefa. A gente começou a coletar os dados para construir os algoritmos, ainda em ambiente básico de R mesmo, fazendo a programação em R. Aí de lá para cá a gente veio adotando e consolidando os dados. Basicamente, a gente, até pouco tempo atrás, nós estávamos na Anfávia, mas hoje a gente coleta todos os dados de mercado através da Associação dos Fabricantes, que é uma associação americana. Então a gente tem os dados ali, a mesma associação que a gente compartilha dados com os Estados Unidos também, enfim. Então de lá para cá a gente conseguiu evoluir bastante na programação em Python, ou seja, já construindo redes neurais para cálculo e gestão da demanda, coisa que o Luiz comentou, é algo bastante difícil de construir. Enfrentamos desafios na parte de conhecimento, não é um conhecimento que você consegue de maneira fácil no mercado e barata, principalmente agora, nesse período pós-pandemia, digamos assim, ou ainda durante a pandemia, porque se tornou cada vez mais evidente a necessidade de construção desse tipo de coisa, não? Então, nós optamos por formar esses profissionais internamente. Então, nós tivemos aí programas, nós chamamos aqui Speed Up, programas de trainee, muito voltado para essa parte de digital, onde nós conseguimos capturar aí bastante talento e nós conseguimos aí dar um salto bastante importante. Hoje nós estamos falando já em computação quântica, quando a gente vem para a parte de IDP, porque, querendo ou não, o volume de dados hoje, nós temos 60 plantas no mundo, nós temos um landscape industrial, de sistemas industriais bastante complexo, então não existe uma homogeneidade de sistemas, apesar da gente trabalhar com SAP globalmente, o shop floor ainda é de cada planta,
Então, isso tudo traz a complexidade e a gente não conseguiria trabalhar com processos de servidores ou até mesmo em nuvem de maneira otimizada. Então, nós já estamos fazendo computação quântica junto com o Microsoft. Nós usamos o Azure para fazer todo o processamento de dados e todos os dados estão na nuvem a nível global e a gente se serve dali. Então, hoje nós já estamos aí fazendo um flerte aí com a computação quântica para realmente conectar end-to-end, ou seja, não só a parte de demanda de produto acabado, mas toda a parte que se tornou mais estratégico hoje, porque, querendo ou não, eu duvido aqui alguém desse evento que não tem aí uma carteira de pedidos que vá além de 2022. Então, hoje, praticamente tudo que a gente produz está vendido, e cada vez mais a execução tem sido chave. Então, por isso, a necessidade de integrar ponta a ponta para você tirar a melhor eficiência operacional. Caso contrário, a gente vai continuar nesse looping, não? De falta de componentes e tudo mais, o que realmente é bastante danoso para o negócio. Excelente. Ô Luiz, até para... aqui é um painel de discussão, fica à vontade para interromper a gente também quando achar necessário, ambos vocês, tá? Porque é importante pegar insights de cada um. Tiago, a gente saiu de um Excel para uma computação quântica, ou seja, a gente teve de ponta a ponta bem diferente, né? Eu gostaria até que você pudesse falar, porque eu não sei se todo o público que está aqui acompanhando a gente está familiarizado com o que seria a computação quântica. Eu gostaria só que você pudesse falar rapidamente para a gente, né, o que seria, até para dar um overview relacionado a essa evolução frente aos trabalhos que vocês estão fazendo na CNH. Como você falou, os dados são o novo petróleo. Então, quanto maior a quantidade de dados, mais complexas são as análises. E hoje, assim, no começo, quando nós começamos, a gente falava muito em dados estruturados e não estruturados. Primeiro, para você começar um processo de gestão de demanda, você tinha que estruturar os seus dados de maneira tal a possibilitar construir os algoritmos para, então, você tirar algum proveito disso tudo. Hoje em dia, você já não consegue mais, mesmo com programação avançada, através de redes neurais, ligar todos esses pontos. Então, como eu comentei, nós temos mais de 15 mil SKUs, o nosso ticket médio é extremamente elevado. Uma colheitadeira hoje, só compartilhando aqui, hoje custa $1 milhão uma colheitadeira. Então, a gente não tem o direito de errar, nós não temos o direito de errar. Então, de novo, quando você cai para granulometria e vai para nível de componente, cada colheitadeira dessas são 10 mil referências que a gente utiliza para fabricar. Então, some isso aos 15 mil SKUs, os produtos finais que nós produzimos, é algo que uma computação normal não consegue. Então, você precisa ir para uma computação que é algo extremamente avançado e que demanda muito processamento de dados, não necessariamente dados estruturados. É daí que vem a grande sacada. De novo, nós estamos flertando com isso, não está, de certa forma, avançado, mas é um next step no que diz respeito a redes neurais e aprendizado de máquina no final, né? Excelente. Ô Luiz, eu lembro que você falou até no nosso bate-papo em off, né, que você estava no processo de implementação de RP e tal. Eu queria até que você pudesse contribuir um pouco com a gente, né, que você falou que demanda bastante trabalho nesse tipo de atividade. Como que isso afeta, talvez, você fazer uma mudança na empresa? Como que afeta o S&OP? Até a gente falando de ferramentas, falando de tecnologia, até porque é sempre importante, né? Você viu no exemplo da CNH que eles dão um salto bem grande em tecnologia, porque se não for assim, não tem como fomentar realmente o modelo de negócios, né? Ter um atendimento planejado. No caso, até porque no segmento deles, ele falou de uma colheitadeira, $1 milhão, são coisas que você for somar no ano, nem se compara a quantidade de volume de unidade em relação ao seu segmento, né, que é B2B, produtos menores, né, produtos voltados para higiene e limpeza, em se falando de números específicos de quantidade, né, um pouco diferente. Como é que vocês têm lidado com essa complexidade exatamente de volume também, associado à implementação de um RP novo, associado a ter que rodar o S&OP e ainda enfrentar essas mudanças e diferenças de tecnologias para você manter a roda girando, né, e manter toda a catraca funcionando aí relacionado ao planejamento? Esses bate-papos são muito legais por conta disso. A gente consegue fazer contrastes, né? Então você vê o Thiago trazendo informação da CNH e indo buscar já
um top ali de mercado já na frente aí, talvez, né, desenvolvendo ferramentas aí que vão virar benchmark aí, né? Então, e outras situações de empresas, a GTEx é uma empresa nacional, ela foi fundada, né, por um casal, a família está à frente ainda, né, então há quase 48 anos, 47, 48 anos, a família está à frente ainda, né, então a diretora executiva é a filha, né, desse casal, e depois vem a diretoria como um todo, né, então você vê, é muito diferente, né, a gente, um casal de brasileiros, assim, que para mim, quem gosta um pouco de histórias, assim, eu faço um paralelo com o Rockefeller, então quem depois puder ver a história do Rockefeller Center, falam que nos Estados Unidos falam que ele é um self-made man, né? Um cara que se fez do nada ali, e se você escuta a história dele, é um negócio incrível. Eu faço um paralelo lá para o seu Domingos, que é o fundador lá da GTEx, eu acredito que ele é um self-made man também, assim, nesse sentido. Então você vê que, para quem está mais próximo, de perceber o dia a dia do que é ter um negócio no Brasil, realmente incrível o que eles fazem também. Então tem todo o seu mérito, por isso que é legal esse bate-papo aqui. Com relação, então, trazendo agora para a realidade da GTEx, a gente teve uma atualização, estava comentando com o Rodilson, do nosso ERP, que basicamente eu operei, estou rodando há 6 meses aqui, com os dados desse ano, porque eu fiquei desconectado do resto do histórico dos dados da empresa por um bom tempo, se não fosse o Excel, que a gente tinha a base lá no Excel ali, que tem ajudado. Então, assim, enquanto, claro, o pessoal de TI está se desdobrando, né, ficaram aí meses aí sem dormir, aí tentando fazer isso voltar a funcionar, então quer dizer, são realidades que às vezes a gente no dia 31 de dezembro foi todo mundo lá dormir e acordou no dia 1º sem sistema, né? Então você vê, uma coisa que sem os dados a gente não consegue fazer nada, né? Então, assim, a gente tem lá, claro que hoje já está funcionando, foram alguns meses ali de correria para tudo voltar a funcionar, mas a gente roda lá com o nosso RP, o Proteus, né, a TOTS. Então teve uma versão, não foi uma atualização, acho que eles esperavam que seria uma atualização, e na verdade foi uma reimplementação do sistema. Então todas as parametrizações que foram feitas nos últimos, sei lá, 15 pelo menos anos, se perderam. E a gente volta para uma instalação padrão do RP, quer dizer, então os processos se perderam, então junto com isso foram os dados, né, então a gente vem tratando. Com relação a volume, a gente tem para dar uma ideia, a gente tem hoje 5 para 6 fábricas, digo para 6 porque a gente está passando por um processo de M&A que está com aprovação no CAD, então a gente vai ter aí mais uma fábrica, ou melhor, mais 2 fábricas, estão separadas. Então a gente tem hoje, 7 fábricas com 5 CDs, aqui todos no Brasil. Então a gente tem um movimento de exportação e tem uma filial em Orlando, aí nos Estados Unidos. Então, mas o grosso, 99,9% tá aqui mesmo. Então a gente tem fábricas no Recife, em Cuiabá, na Bahia, aqui em São Paulo são 3. Então, com esse parque que a gente tem industrial e logístico com os nossos CDs, a gente tem movimentado aí 26 milhões de caixas ano de produtos de limpeza. Então é um produto de valor agregado mais baixo, tem seus desafios com transporte, né, com custo de frete onera demais, então a gente precisa estar estrategicamente com as fábricas e os CDs bem posicionados, com o tamanho do estoque posicionado, então traz seus desafios, mas a gente tem trabalhado aí numa média de 2,5 milhões de caixas mês aí, mais ou menos. Então esse é o tamanho do volume que a gente movimenta. E a gente tem sofrido bastante aí também com faltas, né, de embalagens, a própria, a caixa de papelão, vamos dizer assim, teve um determinado momento que foi os frascos, né, de PAD, a gente migra para PET e fica fazendo diversos movimentos tentando manter o mercado abastecido, né? O nosso objetivo é manter a gôndola abastecida dos supermercados, né, e para que o shopper leve, né, possa comprar mercado, né? Então, o nosso nível de informação
ela é muito grande, né, em termos de dados, porque a gente tem uma quantidade muito grande de clientes. SKUs não são tantos, são por volta de 250, bom, agora 300 mais ou menos SKUs, mas com muitos clientes, né, espalhados, porque se você pegar os cash and carries, os grandes atacados ou os grandes supermercados, assim, não são tantos, mas quando você explode para o varejo, né, e a gente tem distribuidores que ajudam também a trabalhar com varejo, mas aí a pulverização realmente é muito grande, então você precisa em determinado momento escolher até que nível de informação você vai trabalhar, porque fica uma base de dados também muito grande para se trabalhar, né? Então você vê que os desafios no final das contas eles mudam um pouco na quantidade ali das casas decimais ali, mas assim o desafio ele é grande, acho que para qualquer empresa, se você tem a intenção de tentar prever essa questão do forecast, né, trabalhar de forma enxuta, né, ter o seu estoque enxuto, a sua fábrica rodando talvez ali perto do máximo da capacidade ali, para você ter os seus gastos equilibrados e diluídos ali, e assim por diante, é um desafio constante, diário, né. Excelente. Uma coisa importante que a gente sempre fala, né, dentro do processo de S&OP, a gente fala muito da maturidade, né, em que nível de maturidade a empresa ela está, né, dentro do processo, né, que trazendo um contraste entre ambas as experiências, né, de vocês, a gente vê que a maturidade de um para o outro, relacionada principalmente a ferramentas e tecnologia, é um pouco diferente. Só que a gente sabe que o mais importante no S&OP, que a gente vai implementar, a gente fala muito de cultura do S&OP, a gente fala muito de cultura de pessoas. E eu vejo que as necessidades de vocês é um pouco diferentes, porque você falando da CNH, você precisa de uma pessoa talvez um pouco mais generalista, que conheça, né, ferramentas, conheça de tecnologia, que antigamente, né, eu até brinco, né, que eu comecei em fábrica, como eu expliquei para vocês no início, eu só apertava um botão lá de uma estamparia, as coisas iam acontecendo, né, já estava tudo programado. Hoje em dia não, você precisa saber não só apertar o botão, também precisa trocar a ferramenta, precisa saber como é que faz para programar a máquina, precisa saber como faz tudo, ou seja, o perfil do operacional comum mudou muito. Né? No caso do Thiago, é muito mais voltado para tecnologia, as pessoas que vão ser o drive ali, que vai trabalhar com software e fazer a previsão de demanda. No caso do Luiz, são pessoas que precisam entender muito de Excel, saber trabalhar na ferramenta, colocar a mão na massa para poder também ter a demanda e fazer as coisas acontecerem. Como é que vocês têm trabalhado internamente essa parte de cultura, preparação, pessoas, de uma maneira que atenda essas necessidades? Sabemos que esse perfil mudou, mas como a gente sabe, a S&OP é o quê? Pessoas, é cultura, é relacionamento, é você ganhar esse público interno para que eles consigam abraçar o S&OP e as coisas começar a funcionar da maneira correta. Thiago, começando com você, como é que tem sido para vocês, principalmente essa parte de cultura, acolhimento das pessoas, porque elas realmente são o drive para você conseguir essa excelência operacional no S&OP? São pessoas, eu diria que polivalentes. A gente circula em praticamente todas as áreas dentro da empresa, no que toca o planejamento de vendas, inventário e operações. Como eu comentei, o nosso planejamento financeiro está vinculado 100% ao que nós construímos dentro do processo de S&OP, que é mensal. A gente tem se desafiado a cada dia transformar esse processo cada vez mais frequente e flexível, mas nós ainda nos atemos ao processo padrão, que é o processo mensal e um horizonte aí de 18 a 24 meses de previsão, e é o que tem funcionado até então. Mas com relação às pessoas... Vocês têm sendo implementado também, Thiago? Não com a nomenclatura, mas obviamente na execução as coisas acontecem. Hoje eu acho que a gente fala muito mais do dia a dia, do mês, do quarter, não? Porque nós fazemos fechamento, nós fazemos disclosure dos resultados a cada quarter fiscal. Tem sido muito mais o foco no curto prazo por conta de toda a situação do supply, que não deve ser diferente para ninguém, do que efetivamente o longo prazo. Mas a gente tem que ser resiliente e focar no longo prazo também, porque se ninguém estiver olhando o futuro, muito provavelmente nós vamos Sabe por que eu perguntei? Porque
me veio uma alusão aqui, porque eu trabalhei com trocador de calor, né? Então, eu trabalhava em empresas que a gente fazia todo o processo de design, fabricação ou manutenção de trocador de calor. Para quem não sabe, um trocador de calor é um produto que vai na plataforma de petróleo, que faz todo o processo ali de arrefecimento do petróleo. Quando ele sai ali do mar, ele sai muito quente, precisa de um trocador de calor para fazer essa troca, né? Só que lá, às vezes, a gente trabalhava em projeto de 6 meses, porque era um produto de 10, 15 toneladas, que a gente tinha que fazer todo o processo ali de manutenção ou fabricação. Eu pensei nisso no paralelo no caso de vocês. Vocês trabalham também com máquinas grandes que demandam um tempo um pouco maior e que talvez a parte de execução e entrega do projeto seja um pouco mais longo. É isso mesmo? Eu estou trazendo isso para a alusão do trocador de calor, é um pouco diferente? Ou vocês trabalham também com a máquina pronta ou é só os equipamentos de reposição também, tudo isso gera um fluxo um pouco maior para esse processo de manutenção e assim por diante? Como é que é no caso de vocês exatamente esse fluxo de S&OP associado à máquina pronta ou os componentes? A cadeia tem ficado cada vez mais longa. Os fornecedores têm solicitado cada vez mais lead times, ou seja, mais tempo para produzir os componentes, não? Então, basicamente, não falando da máquina pronta, porque nossa carteira de pedidos hoje ela tá explodindo, eu diria, porque no final nós estamos aí bastante cobertos para a produção. Então, o input comercial hoje não é um problema. Hoje o nosso problema é efetivamente conseguir entregar. E diante dessas condições, os fornecedores solicitam efetivamente 4, 5 meses de lead time para você poder entregar determinados componentes. E nós temos casos em que extrapolam isso, casos mais complexos. Nós importamos peças do Japão, Ásia, enfim, onde nós estamos falando aí de 12 meses. Então, em condições normais de negócio, voltando ao período pré-pandemia, não sei ainda como vai ser o pós-pandemia, quando tudo se normalizar, mas eu acredito que vai ser diferente. Então, mas considerando o período pré-pandemia, lead times altos como esses, é a única possibilidade da gente trabalhar, seja com produtos make to order, nesse caso, ou seja, a gente fabrica contra uma ordem de um cliente, ou estoque de componente, né? De acordo com a volatilidade da demanda, a gente definiria nossos estoques. Então, é um produto complexo, obviamente nós temos componentes complexos e menos complexos, e nós fazemos a gestão disso daí através dos estoques ou das ordens. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas hoje o ambiente é tão volátil que você acaba tendo 90% dos materiais necessários para produzir e aqueles 10% que se resumem a 5, 10 referências não te deixam produzir a máquina que estava prevista para aquele dia. Então, essa mudança na sequência de produção tem sido constante, e aí quando você extrapola isso para a cadeia de suprimentos, para materiais sequenciados e tudo mais, vira um caos. Eu diria para você que hoje o ambiente industrial tem sido firefighting puro para conseguir tirar o máximo proveito da parte industrial, coisa que a gente não vê uma luz no fim do túnel ainda. Até o final do ano, pelo menos, a gente deve continuar, principalmente por conta da questão de chips aí, que afeta o mundo inteiro. Isso sem contar toda a turbulência logística que nós temos tido aí com os containers, preço de frete, enfim. A gente pode falar aqui o dia inteiro sobre as dificuldades para fazer a execução, mas é isso. Não, excelente. Eu perguntei até porque eu meio que associei um pouco essa expertise que eu tive em trocador de calor a longo prazo a esse tipo de modalidade. Luiz, mas no teu caso também eu já trabalhei. Você vê como eu já trabalhei, gente? Eu também já trabalhei numa empresa que trabalhava com essa parte de produtos de limpeza e tal. Eu sei que a complexidade também era bem grande, né? Até porque a gente tinha fábrica em Goiás, fábrica em Ribeirão Preto, e tinha muitas vezes que fazer, inclusive, transferência entre CDs. Às vezes faltava um produto no CD aqui de São Paulo e tinha em CD determinados também que a gente tinha que fazer toda essa transferência. Por isso que era importante ter pessoas preparadas e o engajamento necessário para poder fazer isso rodar. É por isso que na minha pergunta inicial, que a gente estava falando de pessoas, né, como é que vocês tinham feito exatamente para manter isso rodando, manter as pessoas dentro dessa cultura importante, principalmente nesse momento que vocês passaram de troca de software, né, que vocês passaram agora nessas mudanças, como é que você tem tratado aí também no grupo GTEx relacionado a pessoas, para manter tudo girando com um produto que a gente sabe que tem um giro muito grande e é distribuído aí para todo o Brasil?
A gente tem trabalhado com o que tem agregado bastante, assim, a gente tem é um misto, né? Então, assim, não foi de propósito, né? Mas eu percebo hoje que um grande valor que a gente tem foi trazer para o grupo ali, conseguir formar um grupo que tá coeso, que está trabalhando junto, que mescla pessoas que estão na empresa há bastante tempo, e isso eu vou comentar o porquê que eu acho que isso é importante, com pessoas que estão vindo de fora com outras ideias e tal. Então a gente tem um grupo hoje que eu tenho, por exemplo, o meu gerente de PCP é alguém que está lá na empresa há perto de 20 anos. Então ele cresceu junto com a empresa e ele sabe exatamente as dores da empresa, né? Então, assim, no sentido de estrutura mesmo. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, ele já sabe exatamente aonde que dá para estressar, onde não dá, quais são os pontos fracos e assim por diante, né? Então eu tenho outras pessoas que chegaram mais recente, que têm um conhecimento até de programação. Então pessoas que estão comigo lá no dia a dia, que programam. Então hoje eu tenho ferramentas no Excel ligadas, são planilhas integradas, né? Então ela está ligada ao ERP. Então a gente está no meio de uma discussão e para nós isso é importante, né? Talvez para o Thiago a carteira de pedidos não é tão volátil, mas assim a gente gera, para vocês terem uma ideia, eu gero uma prévia. Ao meio-dia a gente gera uma prévia dessa planilha, a gente atualiza e distribui para todos, para as fábricas começarem a planejar as OPs, né, do dia seguinte. Então hoje a gente dá um clique, meio-dia atualiza. Quando a gente se junta às 16 horas todo dia, todo mundo, para dar uma olhada como é que tá, se tem algum problema para o dia seguinte e tal, a gente atualiza de novo. Então isso já atualiza toda a base de estoque. Então ela consegue ver o que estava planejado produzir, foi produzido, o meu estoque, o que estava planejado saiu, a gente teve mais faturamento de algum item ou de outro ali, então eu preciso produzir quanto para amanhã, o que entrou de pedido ainda que vai sair amanhã mesmo. Então, porque a gente tem uma questão muito importante na carteira lá, que é a questão dos pedidos, eles têm os próprios clientes tem se organizado muito mais. Então, o que para nós antigamente entra um pedido hoje e começa a faturar daqui a pouco, à tarde ou amanhã e tal, e vai embora esse pedido, não é mais assim, porque os próprios clientes, eles têm trabalhado com agendamento, eles têm se organizado. Então, aí eu preciso esperar uma data de agenda do cliente para entregar num atacadão, para entregar num outro supermercado. Então, isso faz com que eu vou represando minha carteira de pedidos dentro de casa e eu não consigo ter o fluxo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero ter um faturamento de 100 milhões lá no mês. Então, em 20 dias eu preciso faturar, então, lá 5 milhões por dia. Então, eu não consigo prever isso e falar assim, vamos faturar 5 milhões por dia, porque eu dependo da carteira de pedidos, dessa liquidez. Então, as pessoas que estão por trás, que estão por dentro do nosso time, eles entendem as dificuldades, as questões de fábrica, de compras, dos próprios fornecedores que também já trabalham com a empresa há muito tempo e tal, misturado com pessoas que estão trazendo já conhecimentos, inclusive dessa de programação. A gente tem algumas telas que às vezes a gente começa a sentir dificuldade, e a gente falou de ferramentas no começo, mas assim, a gente tem algumas dificuldades para enxergar algumas coisas. A pessoa entra e começa no Power BI, vai e cria uma ferramenta quase que de um dia para o outro ali, para a gente ter, claro que isso depois, com o longo do tempo, isso vai melhorando, né? Essa ferramenta vai melhorando, vai tendo visões ali cada vez melhores e tal, mais fáceis, enfim, do jeito que a gente precisar. Mas essa facilidade, isso dentro do time tem ajudado bastante em termos falando aí de pessoas, né? E como é que vocês, até porque assim, como é que vocês trazem dentro dessa cultura essas diferentes gerações? Até porque vocês estão um exemplo de um cara que é mais fabril, que está lá, que conhece tudo, mas claro, tem as suas limitações relacionadas à tecnologia, inovação, toda essa parte voltada para a programação, e o contrário, a mesma coisa, né? O jovem que entra tendo esse background tecnológico, mas que também não tem toda a expertise, ou seja, que sai de uma faculdade, sei lá, de gestão industrial ou engenharia de produção e vai começar ainda a entender um pouco e captar essa experiência. Como é que vocês fazem esse approach, né, para que ambos consigam contribuir para o processo de S&OP e consiga ali ter todo o contexto de excelência operacional no S&OP? Eu não sei se você, Thiago, também passa por isso, né, esse tipo de diferentes gerações para fazer essa captação. Um ponto que eu já vi, que eu achei bem interessante, que eu já vi hoje em dia, que inclusive a gente fala muito, né, de você jovem ter um mentor na empresa, né, um mentor que vai te
né, te moldando ele para as necessidades do mercado. O contrário, eu já vi que está acontecendo também. Os mais velhos tendo mentoria com pessoas mais jovens, até para se inteirar um pouco mais com o mundo, como ele está mais globalizado, voltado para a tecnologia. Como é que vocês fazem para mesclar um pouco, para ser bem rápido, que a gente já está no tempo, mesclar um pouco essa parte de cultura e ter a certeza que a excelência no operação vai acontecer. Você acabou de falar o que eu ia falar, poxa vida. Sério? Não, brincadeiras à parte, é exatamente isso que acontece. Nós temos um programa que foi recentemente criado, mas como eu falei, começou tudo lá com o Speed Up, o nosso programa de trainee para essa parte de digital, tudo mais, amadureceu e nós criamos um programa estruturado, uma comunidade interna dentro da empresa, onde a gente captura outros talentos e faz a incorporação deles por menos conhecimento técnico que exista, para realmente se familiarizarem com essa cultura data-driven, essa cultura mais voltada aos dados. É lógico, existem aquele pessoal mais antigo que faz a tocada do tambor lá na execução, e eu acho que sem eles a gente não conseguiria, mas obviamente a gente tem que olhar no futuro. E essa questão da mentoria que você mencionou é muito interessante, porque os mais velhos fazendo mentorias com os mais novos é coisa que a gente nunca viu. Eu faço mentoria com o mais novo, eu faço mentoria com esses millennials aí. Então, é algo que a gente também faz e fomenta aqui dentro da empresa e tem surtido resultados. Eu acho que parte, obviamente, do nosso top management, ou seja, o nosso CEO aqui da região, assim como globalmente, é uma pessoa voltada para isso, então vem muito top-down também, ou seja, se a organização não compra, dificilmente você executa. Infelizmente, hoje a nossa organização comprou, então facilita muito o trabalho. Excelente. Luiz, para fechar, né, a gente está no nosso tempo final assim, até para entender um pouco, né, desse contexto que você trouxe aí de diferentes gerações, como é que funciona aí para vocês? Da mesma forma, Rodilson, na verdade, parecido com o que o Thiago comentou também, a gente tem ali pessoas que realmente têm trazido aí, vou dizer novas tecnologias, mas novos conhecimentos, né, em novas tecnologias, isso tem ajudado. A gente percebe, acho que essa relação com pessoas, ela é talvez delicada, mas chave, né, em qualquer situação, né. Nesse caso nosso ali, na verdade, o que a gente tem feito é tentado promover um ambiente cooperativo, né, porque normalmente as pessoas ficam um pouco, tem uma certa tendência a se fechar ali, né, vamos dizer assim. Então a gente tenta promover um pouco dessas aberturas e as discussões ali, colocando todo mundo junto, né? Então acho que essa parte colaborativa ajuda bastante, mas acho que é natural, né? Acho que a tendência é que aos poucos as pessoas que estão dentro lá, por exemplo, nesse caso que a gente estava comentando, que estão há mais tempo, está entrando gente nova, começa a ver valor também, começa a entender tudo, começa a querer também aprender, né? Então isso tem que ser legal. Sim. Uma coisa precisa ficar claro, nós estamos aprendendo o tempo todo, né? Basta a gente estar aberto aí para poder aprender, para poder mexer também, dar um baque na nossa cultura, nos nossos ideais, a gente consegue alcançar aquilo que a gente gostaria, né? Conforme o nosso tema, excelência operacional no S&OP. Luiz, Thiago, muito obrigado aí pela disponibilidade de trazer, né, temas, insights importantes para esse tema, né, e pela disponibilidade de estar contribuindo com a gente aqui para o S&OP Summit Brasil 2022. Tá bom? Obrigadão. Prazer. Obrigado. Obrigado, Thiago. Pessoal, Odilson. Tchau. Pessoal, dando continuidade, tá? A gente vai voltar daqui às 10h15, a gente vai para um pequeno intervalo, que a gente vai ter um round table, falando um pouquinho aí com o Gabriel Vasconcelos, da U9, e também o Pedro Pimentel, da AB InBev. Eles vão estar falando um pouquinho desafios e sucesso da melhoria de negócios através da transformação digital de operações. Voltamos já.